Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Nesse vídeo eu vou ler alguns versículos e vou comentar com vocês sobre a presença de Deus. Então vamos ler os versículos. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, Salmo 132, versículo 1 ao 7. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada e adoremos ante o seu estrado. Nesse versículo aqui, nós vemos que Davi diz que ele queria preparar uma morada para Deus, né? Ele diz para Deus lembrar-se dele, de todas as provações que ele passou, e como ele jurou, fez voto ao poderoso Jacó. Qual foi o voto de Davi? Que ele não entraria na casa onde ele morava, nem subiria ao leito que ele dormia de repouso. Ele não daria sono aos seus olhos, nem repouso aos seus pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morado para o poderoso Jacó. Nós vemos aqui que Davi, ele quer fazer uma morada para Deus. E no Novo Testamento existe um versículo que diz que Cristo deve habitar pela fé no nosso coração. Está em Efésios capítulo 3, versículo 17. Efésios capítulo 3, 17. Diz assim: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, nós devemos fazer com que Cristo habite pela fé em nosso coração. E Davi disse que ele não descansaria enquanto não fizesse morada para o poderoso Jacó, para o Senhor Jeová. Ou seja, essa morada é no coração dele. Na verdade, Davi aqui estava querendo fazer um templo para a arca de Deus, para a presença de Deus. Vamos ver no versículo 6 e 7, ele diz assim: ouvimos dizer que a arca, de Salmo 32, versículo 6 e 7, diz: ouvimos dizer que a arca se achava assim em Efrata, e encontramos no campo de Jaar. Entremos em sua morada e adoremos ante o estrado de seus pés. Ou seja, Davi entendia que a presença de Deus vinha pela arca da aliança, né? Que o próprio Deus falou no Velho Testamento por Moisés que assim seria. Então ele queria colocar uma morada para Deus, mas na verdade essa morada no Novo Testamento é no nosso coração. Então nós devemos fazer igual Davi, não descansar mesmo até que Deus mora em nosso coração. Como diz aqui, né? Não entrarei na tenda em que moro, Davi falando, no versículo 3. Nem subirei ao leito em que repouso, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morado para o poderoso Jacó. Nós devemos fazer com que Cristo, que é o poderoso Jacó também, na verdade é o Deus Filho, more em nosso coração. Nós devemos nos esforçar para que isso aconteça. Fazer com que o Filho de Deus more em nosso coração pela fé, como está lá em versículo 17 de Efésios 3. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós devemos nos esforçar para aumentar a nossa fé e a nossa fé ser focada em fazer Deus morar no nosso coração. Nós devemos fazer com que Deus more no nosso coração. Assim, Deus
nos protegerá com mais intensidade, porque Ele morará em nosso coração. Como também existe outro versículo no Novo Testamento que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Vou procurar lá para vocês verem. Vou até deixar vocês perceberem como eu vou fazer para procurar. Templo do Espírito. Vamos ver só templo aqui. Somos santuários. Versículo de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, Jesus Cristo habita pela fé no nosso coração, pelo Espírito Santo, e então Ele mora em nós. É essa habitação que nós temos que fazer diante de Deus, para que Deus habite em nós. Então é isso, eu vou fazer alguns cortes, mas vou orar aqui com vocês para que Deus possa nos iluminar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós somos fracos e pequenos, queremos que o Senhor more em nós eternamente, pelo Teu Espírito, pela fé, Cristo habitando em nós, pelo Espírito Santo em nosso coração, sendo nós santuário de Deus. Habite em nós, Jesus, more em nós e faça a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Abraço.